Bom dia, graça e paz, mulheres eleitas da Nova Jerusalém de Cristo. O devocional de hoje está no livro de Atos 12:16, que diz assim: Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e ouviram, ficaram perplexos. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Aqui é o valor da oração sem cessar. Pedro estava preso numa cadeia que não tinha como fugir. Tinha 4 quaternos cuidando dele. Tinha 16 soldados cuidando dele. E não tinha como ele sair daquela cadeia. Mas tinha uma igreja que estava orando por Pedro. E essa igreja orava incessantemente para que Deus libertasse Pedro, para que Deus soltasse Pedro. E as orações deste povo chegou até o coração de Deus, até o trono de Deus. E Deus mandou anjos para que retirassem Pedro dessa cela. Pedro saiu sem que os soldados nem vissem. Atravessou portas, atravessou paredes, até chegar na rua, sem ninguém ver. Somente Deus tem poder para fazer isso. E Pedro vai até onde era o ponto de pregação daquela época, onde todo mundo continuava orando para que Pedro fosse liberto. E ele começa a chamar ali, a menina vai abrir a porta e não acredita no que vê. E volta e fala: Pedro está aqui, não, Pedro não está aqui, não, vamos continuar orando. Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro. Às vezes a gente foca tanto numa coisa que o milagre está na nossa frente e a gente não bota fé, a gente não acredita. Que nem esse povo aqui estava orando incessantemente para que Pedro fosse liberto. E na hora que Pedro sai, eles não acreditam. Tem milagres que a gente vai viver e que a gente não vai acreditar. A gente não vai acreditar de tão grande que vai ser o milagre, né? Então que nessa manhã a gente venha estar orando incessantemente. A gente não cesse de buscar pelo nosso milagre. Mesmo estando tudo cerrado, as portas fechadas, sem perspectiva de vitória. Continue orando, continue buscando. Uma hora o milagre vai bater na tua porta, você vai abrir a porta e você não vai acreditar que é o teu milagre. Assim como aconteceu aqui. Pedro saiu da prisão, foi tirado da prisão e batendo a porta lá, ninguém acreditou que era Pedro. Que a nossa fé venha a ser assim, uma fé inabalável, mas não uma fé com dúvida, porque aqueles estavam orando, mas ainda tiveram dúvida. Quando ouviram a voz de Pedro, ainda tiveram dúvida de que era Pedro. Que a nossa fé venha a ser uma fé constante, uma fé capaz de mudar cativeiros, mudar destinos, mudar situações, uma fé inabalável de que Deus pode fazer infinitamente muito mais do que a gente imagina ou espera. Amém? Senhor, que nós venhamos ter, Senhor Jesus, essa fé inabalável que essa igreja primitiva teve, Senhor, de estar orando para que o Senhor libertasse Pedro. A igreja orava incessantemente pedindo a libertação de Pedro. E o Senhor ouviu a oração desse povo, Pai. Então, nessa manhã que eu te peço, Senhor, ouve, Senhor, a oração das minhas irmãs. Ouve, Senhor, as orações das minhas irmãs, Pai, que pedem por um socorro, que pedem por um alívio, que pedem por uma cura, uma libertação, libertação do álcool, libertação das drogas, libertação do cigarro, libertação da síndrome do pânico, da depressão. Senhor, ouve a oração, Senhor, do teu povo nessa manhã.
Faz, Senhor Jesus, assim como o Senhor fez com Pedro, um milagre extraordinário que muitos não vão acreditar. Senhor, eu creio, Pai. Eu creio na tua palavra, Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz. E ela é capaz de penetrar, Senhor, por dentro de nós. Então, que essa fé inabalável, Senhor, venha nos manter firmes e constantes na tua presença, Pai. Para que quando o milagre vier, nós abrimos a porta e recebemos o nosso milagre com um abraço, dizendo: gratidão, Senhor, porque o Senhor ainda ouve e responde às nossas orações. Obrigada, Jesus. Obrigada pela vida das minhas irmãs. Obrigada, Senhor, pelos milagres, Pai, pelos livramentos. Em nome de Jesus, que essa semana venha ser uma semana de livramentos, de milagres extraordinários na vida de cada uma de nós, em nome de Jesus.